Olá, meu nome é Cleice Cunha, eu sou do segundo ano 4 e hoje eu e meu grupo vamos estar discutindo um assunto muito importante, um assunto que destacou no ano de 2015. Tá, mas que assunto é esse? O assunto ele é chamado como o Desastre de Mariana, um assunto que foi muito polêmico e que chocou o Brasil e chocou o mundo. Ele trouxe várias notícias e hoje vamos entender o porquê ocorreu e o que ocorreu. Vamos entender as causas e as consequências desse desastre. E hoje, essa apresentação ela vai ser composta por 6 oponentes, que é por mim, Cleice Cunha, Giovana Jaime, Johan Martins, Letícia Nogueira, Mayra Oliveira e Atos Guedes. Bom, todos sabemos do desastre ambiental que ocorreu no município de Mariana, uma verdadeira catástrofe, aonde foi ultrapassada desse município. Bom, no dia 5 de dezembro de 2015, em cerca de 3h30 a 4h20, na cidade de Mariana, no município do estado de Minas Gerais, onde ocorreu o rompimento da barragem, continha vários rejeitos de minérios, onde provocou o que tem sido chamado do pior desastre ambiental. Bom, a empurrada de lama, ela avançou pelo Rio Doce, espalhando entre 50 e 55 milhões de metros cúbicos de rejeito de minérios. O rompimento da barragem causou 19 mortes e 3 pessoas desaparecidas. Bom, o avanço da lama afetou dramaticamente a fonte de renda de população ribeirinhas. Desalojou entre 600 habitantes, levou à interrupção de abastecimento de água da comunidades inteiras e que causou os prejuízos econômicos cujos os cálculos ainda são imprecisos. E, além disso, o rompimento impactou os ecossistemas locais e alterou a paisagem da região. A lama atravessou aproximadamente entre 15 quilômetros ao longo dos rios do norte. No dia 22 de novembro, a lama chegou ao Oceano Atlântico, impactando também nas regiões costeiras. E hoje vamos apresentar os impactos ambientais, os desastres ambientais, a economia e a empresa Samarco, onde foi responsável pela barragem. Meu nome é Giovana Jaime e eu vou falar sobre o desastre de Mariana. A lama chegou em apenas 15 minutos à pequena localidade de Bento Rodrigues, com uma população de 620 habitantes. A cidade desapareceu completamente soterrada pela lama. Por 16 dias, a lama seguiu o leito de 853 quilômetros do Rio Doce e atingiu as cidades ribeirinhas, provocando escassez de água, diminuição da pesca, do turismo e do comércio. A lama chegou à bacia hidrográfica no dia 21 e os dejetos se espalharam no raio de 80 quilômetros, causando graves prejuízos à indústria local. Ao todo, 39 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, onde moram 1,2 milhões de pessoas que habitam nessas cidades e viram suas vidas afetadas. Mais de 2.000 hectares de terras ficaram inundadas e inutilizadas para plantio. As consequências ambientais do desastre de Mariana foram tão severas que os pesquisadores ainda buscam respostas para entender os efeitos da ação e como a natureza poderá se restabelecer. A lama e os resíduos da mineração percorreram mais de 600 quilômetros até atingir o Oceano Atlântico, onde resultaram em impactos ambientais ao ecossistema marinho, especialmente aos recifes de corais. Durante a avalanche de lama, a maioria dos peixes morreram e, como resultado, 26 espécies desapareceram da área. Enquanto isso, animais terrestres, como pequenos mamíferos e anfíbios, foram soterrados pela lama. As árvores próximas aos trechos dos rios foram arrancadas pela força da água ou ficaram submersas. A lama impediu a realização da fotossíntese pelo fitoplâncton, a base da cadeia alimentar aquática.
e contaminou os peixes e outros organismos. Os rios atingidos em suas características físicas, como diminuição da profundidade, destruição da mata ciliar e soterramento de nascentes. Boa tarde, eu sou Letícia Nogueira e eu vou falar sobre a Samarco. A Samarco, ela era a empresa responsável pela barragem de Fundão de Mariana. Ela foi fundada em 1977 e é controlada pelas acionistas BHP Billiton e a Brasileira Vale. A empresa, na época, ela empregava cerca de 3 mil funcionários diretos e outros 3 mil terceirizados. Do ponto de vista ambiental, a Samarco possui uma certificação ISO 14001 de gestão ambiental. Segundo a publicação Vale de Lama, feita pela Justiça Global, o complexo produtivo da Samarco possuía minas de extração, minerodutos para transporte, barragens de rejetas, usinas de peletização e um porto para a exportação de ferro. Em Mariana existiam 3 dos itens citados anteriormente. Dentre eles se encontrava a barragem do Fundão, que se rompeu no dia 5 de novembro de 2015. Dentre os fatores que podem ter contribuído para o rompimento da barragem estão a não implementação do plano de monitoramento 24 horas das barragens e do sistema a ser utilizado em situação de emergência. Além disso, o plano de contingência da empresa ele foi elaborado em desacordo com a legislação ambiental e, mesmo assim, ele foi aprovado pelas autoridades de fiscalização. B. O plano de ações emergenciais, PAE, ele deveria incluir ações de prevenção. Porém, essas ações elas não foram realizadas. Junto a isso, o plano só incluiu o distrito de Bento Rodrigues e excluiu os outros distritos vizinhos que foram impactados também pelo rompimento da barragem. Item C. Há indícios de irregularidade no processo de revalidação da licença de operação da barragem que ocorreu em 2013. E um estudo encomendado pelo Ministério Público do Estado de Minas afirmava que havia um risco de rompimento na barragem de Fundão. E mesmo assim, a LO foi concedida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas. Essa situação ela permite que a gente conclua que tanto o Estado quanto a empresa elas tinham ciência da possibilidade da ruptura da barragem. Levando todos esses fatores em consideração, não é difícil encontrar o principal responsável por esse desastre. Logo após o ocorrido, o MPMG ajuizou ação cautelar para bloquear os bens da Samarco no valor de 300 milhões, com a finalidade de assegurar recursos para a indenização e reconstrução das comunidades destruídas. Levando isso em consideração, no dia 30 de junho de 2016 foi fundada a Fundação Renova, uma organização sem fins lucrativos, criada a partir de um acordo jurídico conhecido como Termos de Transação e Ajustamento de Conduta, a TTAC. Ele define o alvo de atuação da Fundação Renova, que são os 42 programas que se desdobram nos muitos projetos que estão sendo implementados nos 670 quilômetros de área impactada ao longo da Bacia do Rio Doce e afluentes. Em novembro de 2017, um ano depois do acordo para a realização dos reassentamentos das comunidades destruídas, o MPMG requeriu o cumprimento de sentença homologada para que a Justiça determinasse um prazo para que as empresas cumprissem com as obrigações pactuadas. De acordo com a decisão, as empresas e a Fundação Renova teriam até agosto de 2020 para concluir todos os reassentamentos. Ao todo, seriam 211 famílias no novo distrito de Bento Rodrigues. O projeto foi aprovado em fevereiro de 2018 e as obras de infraestrutura foram iniciadas em janeiro de 2019, sendo a construção da primeira casa em julho do mesmo ano. Já em 2020, seria a construção de 5 casas, de uma escola, de um posto de serviço e de um posto de saúde, que estavam em andamento também. As famílias que não desejam ir para o reassentamento coletivo ou moravam em distritos que foram parcialmente atingidos pela lama têm a possibilidade de optar pelo reassentamento familiar. São 129 famílias, contudo, foram adquiridos apenas 19 imóveis para reformar, 27 para construir e 3 lotes vagos. Porém, nenhuma das famílias realmente se mudou para os locais escolhidos.
Oi, meu nome é Mayra. Eu vou falar sobre a economia antes e depois do desastre. Antes do desastre, a economia de Mariana era impulsionada principalmente pela indústria extrativa mineral, especialmente pela mineração de ferro. A empresa Samarco, responsável pela barragem de Fundão, uma importante produtora de minério de ferro, e contribuía significativamente para a economia local. No entanto, após o rompimento da barragem, houve um enorme impacto negativo da economia da região. O desastre causou uma extensa contaminação dos rios, destruição de comunidades e danos ambientais graves. Como resultado, as atividades econômicas da região foi seriamente prejudicada. A indústria de mineração, que era uma importante fonte de empregos, e foi afetada de forma significativa. A Samarco suspendeu suas operações após o desastre, resultando na perda de milhares de empregos, diretos e indiretos. Além disso, as atividades de pesca, agricultura foram prejudicadas devido à contaminação dos rios, afetando ainda mais a economia local. O desastre de Mariana também teve um impacto muito amplo na economia do estado de Minas Gerais e do Brasil como um todo. A Samarco era uma joint venture entre duas das maiores empresas de mineração do mundo, a empresa Vale brasileira e a anglo-australiana PHB Billiton. A interrupção das operações da Samarco afetou negativamente essas empresas e teve consequências econômicas significativas. Em termos de exportação de minério de ferro e receita para o Estado brasileiro. Além dos impactos imediatos, o desastre de Mariana também gerou discussões sobre a necessidade de reavaliar os padrões de segurança na indústria da mineração e reforçar a regularização ambiental. Resumindo, tudo que foi dito Ô, cara, eu tô gravando aqui, tu tá se lambendo, peste. Que ódio. no dia 5 de novembro, que infelizmente no processo várias cidades foram destruídas e algumas pessoas acabaram perdendo suas vidas e outras ficaram gravemente feridas. E a extensão da lama foi tão grande que acabou chegando a mais de 40 municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, causando grandes perdas para as diversas famílias envolvidas no desastre. E também, infelizmente, o impacto desse desastre foi tão grande para o meio ambiente que alguns especialistas ainda estão tentando descobrir uma maneira de como restabelecer a vegetação perdida. A lama, juntamente com os resíduos de minerais de ferro, percorreram centenas de quilômetros até chegar no Oceano Atlântico, onde os resultados foram impactos ambientais ao ecossistema marinho e a recifes de corais. Várias cidades foram destruídas e algumas pessoas acabaram perdendo suas vidas e outras ficaram gravemente feridas. E a extensão da lama foi tão grande que acabou chegando a mais de 40 municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, causando grandes perdas para as diversas famílias envolvidas no desastre. E também, infelizmente, o impacto desse desastre foi tão grande para o meio ambiente que alguns especialistas ainda estão tentando descobrir uma maneira de como restabelecer a vegetação perdida. A lama, juntamente com os resíduos de minerais de ferro, percorreram centenas de quilômetros até chegar no Oceano Atlântico, onde os resultados foram impactos ambientais ao ecossistema marinho e a recifes de corais. E com os rios em total poluição por causa do desabamento da barragem, vários pescadores acabaram perdendo suas vidas e ficando sem emprego também. E uma das cidades do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, proibiu até mesmo a pesca desde 2015.